O rei da França tinha medo de uma coisa que nenhum exército poderia destruir. Não era uma espada, não era veneno, não era uma conspiração. Era o próprio corpo. Carlos VI acreditava que era feito de vidro. Para ele, um simples golpe, uma queda, ou até mesmo um toque mais forte poderia fazer seu corpo se partir. E o homem que acreditava nisso não era um camponês, nem um homem isolado. Era o rei de uma das maiores monarquias da Europa. Mas Carlos VI nem sempre foi conhecido pelo medo ou pela doença. Quando seu pai, Carlos V, morreu em 1380, ele tinha apenas 11 anos. Durante anos, seus tios governaram em seu nome. Quando finalmente assumiu o controle do governo, Carlos tentou afastar os regentes e cercou-se de conselheiros mais competentes. Por algum tempo, recebeu um título que parecia prometer um futuro glorioso: Carlos, o Bem-Amado. Então, em agosto de 1392, tudo mudou. Durante uma expedição militar, Carlos atravessava uma região quente e arborizada quando uma sequência de acontecimentos provocou uma crise violenta. Segundo relatos preservados pelas crônicas, um homem deixou cair uma lança. O som assustou o rei. Carlos reagiu subitamente atacando membros da própria comitiva. Alguns relatos dizem que homens foram mortos. Depois da crise, o rei ficou profundamente debilitado. Aquela não foi uma crise isolada. Episódios semelhantes voltariam durante os 30 anos seguintes. Havia períodos em que Carlos recuperava parte de sua lucidez e conseguia exercer suas funções. Depois, a doença retornava. Em determinados momentos, sua própria identidade parecia desaparecer. Relatos descrevem ocasiões em que ele dizia não ser Carlos, não ser rei, e até rejeitava os símbolos da própria família. No ano seguinte, outra tragédia atingiu a corte. Em janeiro de 1393, durante uma festa conhecida como Baile dos Ardentes, Carlos participou de uma apresentação em que os participantes usavam fantasias altamente inflamáveis. Uma tocha se aproximou das roupas. O fogo se espalhou em segundos. 4 homens morreram. Carlos conseguiu escapar. A festa que deveria celebrar a corte transformou-se em uma cena de pânico. Em algum momento durante suas crises, surgiu uma crença ainda mais extraordinária. Carlos acreditava que seu corpo era feito de vidro. A chamada ilusão do vidro não era exclusiva dele, mas Carlos VI se tornou seu exemplo mais famoso. O medo era simples e terrível. Se seu corpo era de vidro, qualquer contato poderia quebrá-lo. Relatos posteriores preservaram essa crença de maneira particularmente assustadora. Segundo o Papa Pio II, Carlos chegou a usar roupas reforçadas com barras de ferro para proteger seu corpo frágil. A lógica era simples dentro da realidade que ele enxergava. Se seu corpo era de vidro, então precisava ser protegido. Se alguém esbarrasse nele, poderia quebrá-lo. Se caísse, poderia se despedaçar. A coroa continuava sendo de ouro. O palácio continuava sendo de pedra. Os soldados continuavam protegendo o reino. Mas o homem dentro da coroa acreditava ser extremamente frágil. E essa talvez seja a parte mais perturbadora da história. Carlos não era um homem comum. Era o rei da França. Seu corpo representava o poder do Estado. Quando ele adoecia, o reino inteiro sofria as consequências. Se Carlos não conseguia governar, alguém precisava governar em seu lugar. E rapidamente surgiu uma disputa pelo controle do poder. Os membros da família real e grandes príncipes passaram a disputar influência sobre o governo. A doença do rei deixou de ser apenas uma tragédia pessoal. Transformou-se em um problema político. A França tinha um rei vivo, mas um rei cuja capacidade de governar podia desaparecer de um momento para outro. Carlos também passou por outros episódios extremamente estranhos. Em determinados períodos, chegou a negar sua própria identidade. Há relatos de que dizia não ser Carlos, não ser casado e não ser o rei da França. Em outras ocasiões, seu comportamento se tornava imprevisível. A documentação medieval descreve longos períodos de confusão e crises recorrentes. É importante lembrar que não podemos simplesmente pegar esses relatos medievais
e aplicar um diagnóstico médico moderno com certeza. Os historiadores e médicos que estudaram o caso discutiram diferentes possibilidades, mas uma coisa permanece extraordinariamente bem documentada. Carlos VI sofreu episódios graves de perturbação mental durante seu reinado. E entre essas manifestações estava a crença de que seu corpo era feito de vidro. O mais impressionante é que Carlos continuou sendo rei. A coroa permaneceu em sua cabeça. Seu nome continuou aparecendo nos documentos. Suas decisões continuaram tendo consequências. Mas, dentro dos aposentos reais, existia uma realidade completamente diferente. Um homem cercado por paredes de pedra acreditava possuir um corpo tão frágil quanto uma taça de cristal. E talvez seja justamente essa contradição que torne sua história tão perturbadora. Porque Carlos VI possuía tudo aquilo que um homem medieval poderia desejar: exércitos, castelos, riqueza, servos, nobres, uma coroa. Mas nada disso conseguia convencê-lo de que seu próprio corpo estava seguro. Carlos VI morreu em 1422, depois de décadas marcadas por crises e períodos de lucidez. Seu reinado havia começado com esperança. Terminou associado à doença, à instabilidade política e ao enfraquecimento do poder real. E sua história deixou para trás uma das imagens mais estranhas da história da realeza europeia. Um rei que possuía um reino inteiro, mas tinha medo de quebrar. Talvez essa seja a verdadeira ironia de Carlos VI. Seus inimigos precisavam de exércitos para ameaçar seu poder. Sua própria mente não precisava de nenhum. E durante algum tempo, a coisa que mais aterrorizava o rei da França não estava do lado de fora dos muros do palácio. Estava dentro dele.